a este canal. Meu nome é Humberto Magalhães e hoje vou mostrar para você a função MediaSys com validação de dados. Já no último vídeo eu mostrei a aplicação da função SomaSys também com validação de dados. Na verdade, a validação de dados é um instrumento de pesquisa muito importante no Excel e, como tal, a sua aplicação pode ser feita com muitas outras funções. Além do mais, a validação de dados também dá um formato profissional ao seu trabalho. Aqui embaixo, nas descrições deste vídeo, tem links de outros vídeos que fiz com outras funções e aplicações do Excel. Dê uma olhada depois de assistir este vídeo, você vai gostar. Agora eu lhe peço, inscreva-se nesse canal e dê um like. Desde já, lhe agradeço. Vamos então agora para a tela do Excel. Bem, estamos aqui na tela do Excel e agora vamos começar a construir a nossa função MediaSys. Mas na verdade o que faz a função MediaSys? Pelo próprio nome ela já diz, ela calcula a média, não é? Média de valores. E inicialmente nós vamos construir a MediaSys da forma mais simples possível, sem validação de dados, para você ver como ela funciona. E depois faremos com validação de dados, que é um modo mais profissional de se trabalhar. Ok? Vamos lá. Então, a MediaSys, a sintaxe dela é o seguinte, é igual, né? Eu coloco o nome MediaSys, e tem que ter o sinalzinho, né? MediaSys, abro parêntese e vou dizer para o Excel que eu quero calcular a soma, né? Aliás, a média. Eu já selecionei aqui a coluna G, está aqui. Eu quero calcular a média dos valores das vendas dos veículos da marca Honda. Então, já coloquei aqui a coluna que eu quero que se calcule a média dos valores, ponho vírgula e vou dizer agora que a condição é essa aqui, ó, que nessa coluna B, aí eu coloco vírgula, eu só quero a média dos valores dos veículos da marca Honda. Ok? Fecho aspas, fecho o parênteses, então ela me calculou R$302 mil. R$302 mil é a média de todos os valores dos veículos vendidos da marca Honda. Mas se eu quiser aumentar esse critério, ou seja, colocar um critério a mais, eu vou dizer assim, eu só quero os veículos da marca Honda do tipo motocicletas. Então eu venho aqui, coloco vírgula, aqui, não é? E venho para essa segunda coluna, seleciono ela já aparece aqui, e vou colocar uma vírgula, e vou dizer que só me interessa nessa coluna, o critério vai ser veículos do tipo moto. Então escrevo a palavra moto e fecho aspas. É bom dizer uma coisa interessante agora, é o seguinte, todas as vezes que no Excel a gente vai colocar, por exemplo, nomes, palavras, etc., a gente tem que anteceder e abrir e fechar com aspas. Outra coisa interessante é o seguinte, essa versão do Excel que eu estou trabalhando é a mais recente, do Office 365, portanto ele aceita vírgula como separador lógico, parâmetros, etc., né? E de critérios. Nas versões anteriores, o Excel só aceita, ao invés de vírgula, ponto e vírgula. E, portanto, fique ligado, porque na sua versão pode ser ponto e vírgula. Ok? Vamos embora. Vamos agora dar um Enter. Olha aqui, a média baixou para 183 mil. Por quê? Porque agora ele só quer a média dos valores das vendas que foram realizadas com os veículos da marca Honda e do tipo moto. Só isso. Beleza? Agora vamos fazer isso com a validação de dados.
Vou apagar aqui para nós iniciar com validação de dados. Para isso eu já coloquei algumas 3 células aqui para a gente começar a fazer essa validação, né? Ou seja, construir nossos menus suspensos. Ou seja, eu vou validar todas essas marcas que estão aqui nesta célula. Para isso, eu já selecionei essa célula, vou aqui em validação de dados, aqui em dados, vou agora em validação de dados e vou dizer que eu quero validar, não é? Ele pergunta aqui, validação de dados de que valor? Então eu vou dizer que quero essa lista. Observe que tem número inteiro, decimal, uma série de tipos de validação que você escolhe. Mas no caso específico, nós vamos escolher a lista. Que lista é essa? Então eu vou selecionar ela aqui, ó. Essa lista que eu vou selecionar. Primeiro eu faço o seguinte, clico aqui em fonte, no campo fonte, para dizer de onde é que eu vou tirar essa lista. Venho agora aqui, seleciono a coluna e dou o OK. Bom, se nós clicarmos aqui nessa setinha para baixo, vai aparecer então as marcas validadas, ok? Bem, vamos agora validar o tipo de veículo. Então, eu vou aqui de novo em dados, validação, não é? Validação de dados, clico aqui em validação, vou dizer também que é uma lista, ok? Lista, clico aqui em fonte e vou dizer que a fonte para o tipo de veículo é essa daqui, ok? A coluna C, ok? A coluna C. Já apareceu aqui, ó, na fonte, clico e aparece aqui já os tipos de veículos validados, ok? Vamos validar agora o ano. Clico aqui em ano, na célula ano, que eu quero validar, vou aqui em dados, venho agora em validação de dados, digo que também já está em lista, ok? Já está em lista, permitir lista. Venho aqui na fonte, ele botou aqui já mas não é isso que eu quero. Venho aqui no ano e seleciono ele e clico em OK. Então, vai me aparecer já aqui a relação dos anos que estão nessa coluna, ok? Mas observe o seguinte, interessante, né? Que aqui você aparece o 2020 uma vez, duas vezes, o 2021 aparece também, ou seja, repetição de anos. Se eu não quiser que essa repetição apareça, eu faço o seguinte, eu venho aqui, seleciono a coluna antes, não é? Por exemplo, escolho aqui uma célula, dou um Ctrl V, aliás, eu esqueci de dar o Ctrl C, venho aqui, em qualquer lugar, dou o Ctrl V, aparece os anos todinho aqui dessa coluna. E agora o que é que eu faço? Eu vou dizer para o Excel para ele eliminar, não é, esses números repetidos. O que é que eu faço? Eu venho aqui em dados, venho aqui nessa remover duplicatas. Ele me pergunta se é aqui nessa coluna, né? Eu digo OK, e ele então já eliminou as duplicatas. E aí, quando eu for fazer a validação de dados, né? Quando eu for fazer a validação de dados, ao invés de eu fazer nessa coluna, eu venho fazer aqui. Por exemplo, vamos fazer agora com ano de novo, repetir ano. Vou fazer a validação de dados do ano. Já está aqui, dados, validação de dados. Vou dizer para o Excel que não é mais essa, como é que se diz? Essa fonte aqui, que a fonte agora vai ser essa daqui. Então, seleciono ela e dou OK.
Veja que agora, quando eu for olhar, não tem mais nenhum ano repetido, porque a fonte que eu peguei foi essa outra já com a eliminação das repetições. Então eu posso fazer isso também para a marca, não é? Posso fazer isso para tipo de veículos, em colunas separadas. E depois, para essas colunas não ficarem aqui enfeiando o nosso projeto, eu faço o seguinte, eu dou um Ctrl X, porque se eu der um Ctrl C, eu copio ela em qualquer outro lugar, mas ela continua aí. Eu dou um Ctrl X, venho para uma outra planilha aqui, vou escrever nessa planilha, em qualquer lugar, eu dou um Ctrl V, ela fica nessa planilha aqui, juntinho da minha planilha original. Quando eu voltar para a planilha que eu estou trabalhando, ela saiu, ok? Está aqui guardadinha, tá vendo? Vamos voltar para lá e agora vamos para o ano, ver o que está lá. Tá vendo? Já não tem mais nenhum ano repetido. Então, os demais, essa eliminação de duplicatas, você vai fazer como exercício, beleza? Mas agora vamos para a nossa função MediaSys com validação de dados. Nós vamos escrever de novo o igual, vamos escrever a sintaxe MediaSys, ok? Vamos abrir o parênteses, vou dizer para o Excel que eu quero que se calcule a média dos valores das vendas realizadas para, não é, a marca, para essa coluna das marcas dos veículos. Vou dizer que dessas marcas aqui, vou me interessar apenas, vejam bem, agora é construção, viu? Vou me interessar apenas as marcas que estão validadas aqui nessa célula. E aí quando eu clicar nela, ela vem para cá, ó, J4. Coloco a vírgula e depois digo, vou colocar um outro critério, que só me interessam a média dos valores das vendas que foram realizadas dos veículos que estão nessa coluna, validados, né, dessa coluna, mas também com relação ao tipo de veículo. Eu vou validar, isso é um outro critério, já veio para cá, C4, C20, ponho a vírgula e vou dizer que dessa coluna C4, C20, só me interessam os veículos que estão validados nessa célula aqui. E vou clicar nela, ela vem para cá. Ponho outra vírgula e vou dizer também que mais um critério que eu vou colocar. E você pode colocar quantos critérios você achar interessante e sejam necessários para a formalização do seu trabalho. Então, qual outro critério que eu vou querer? O ano de fabricação. Então, eu vou dizer que além do veículo, só me interessa os veículos que estão validados, o tipo de veículo que estão validados e agora o ano. Então, eu vou querer um outro critério, que é essa coluna aqui, a coluna D4, D20, mas, ponho vírgula, mas somente no que se refere aos anos que estão validados nessa célula, ok? Já aparece aqui. Coloco agora, fecho então o parênteses e vou dar Enter. Observe que não apareceu nada, apareceu um erro. Mas por que isso? Porque eu não coloquei aqui, ainda não disse o que de fato eu estou querendo. Então, qual é a marca que eu quero? Aí eu venho aqui, ó, aperto aqui essa setinha para baixo, vou dizer que eu quero a marca Honda, por exemplo. Ainda não apareceu nada, porque eu tenho mais 2 critérios para serem definidos. Então, eu vou colocar tipo de veículo. Vai me interessar apenas moto, por exemplo. Apareceu moto, mas ainda está faltando um outro critério. Qual é? O ano. Boto o ano de 2020, por exemplo. Observe que apareceu o valor de 184.500. Essa é a média de vendas para
a marca Honda, do tipo moto e do ano 2020, 184.500. Se você pegar todas as aparições Honda aqui, moto 2020, aqui ó, moto, cadê Honda? Honda moto 2020, tem esse aqui, vou marcar aqui, tá aqui só pra gente ter uma ideia, Honda moto 2018, Honda moto 2017 e aqui Honda 2020, tem esse aqui, não é? Cujos valores são, vamos fazer um teste, aqui nessa célula aqui embaixo, vou colocar aqui igual, não é? Igual 2020, 165 mil, mais esse outro aqui, 204 mil, fecho o parênteses, dividido por 2, né? Porque como é média de valores, eu tenho que somar e dividir por 2, vou dar Enter, 184.500, deu certinho a nossa fórmula. E assim, sucessivamente, para qualquer marca, você vem aqui no menu suspenso, seleciona uma marca, por exemplo, a marca Honda de novo, e em vez de moto, eu vou colocar SUV, e o ano eu vou deixar 2020 também, mas só que no ano 2020 não tem nenhuma SUV 2020, então se eu venho aqui, a moto, Honda SUV, Honda, moto, esse outro aqui é Honda SUV, a Honda SUV que tem aqui é esse aqui, de 2018, ok? Então, se eu colocar aqui Honda, tem mais algum Honda 2018? Honda SUV 2017. E esse Honda, bom, se eu colocar aqui 2018, como só tem ele mesmo, vai aparecer só ele, não é? Cadê 2018? O 2018 aqui, 255 mil, exatamente, 255 mil reais, ok? Agora, só lembrando para você, fazer aquela validação de dados, não é? Como eu fiz aqui em ano, você fazer também para o tipo de veículo, não é? Observe que o tipo de veículo aqui está se repetindo. E se você puxar esse cursor aqui para baixo, ó, vai se repetindo mais ainda. Aqui no tipo de carro também, não é? Honda. A gente aparece aqui com essas repetições, mas se puxar aqui para baixo, vai aparecer muito mais repetições. Ok? Beleza? Bem, chegamos ao final desta apresentação. Espero que você tenha gostado do que viu. Portanto, se você esqueceu lá atrás de se inscrever neste canal, faça isto agora e dê um like. Se você ficou com alguma dúvida sobre este assunto, deixe seu comentário aí embaixo que eu responderei com muito prazer. Muito obrigado a você, agradeço a sua participação e nos veremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir. Um abraço virtual, fui!